Oi, gente. Olha eu aqui, um pouquinho atrasado. Tava na uma classe de facelift maravilhosa, que aguardando a chegada do nosso convidado, o Edu. Opa! Olha aí. Seja bem-vindo. Oi, Vilceia. Tudo bom? A Vilceia entrou e saiu? Só ficou nós dois, Edu? Oi, Fê. Oi, Edu. Tô aqui já. Já fiz o convite para você, né? Só aceitar aí. Ou não, né? Não sei. Então, pessoal, você não pôde participar, por quê? Ah, tá. O que está acontecendo, Edu? Hoje, o meu convidado dessa série, sendo você, é o Eduardo Sérgio, facilitador certificado do Axis Consciousness, residente em Londrina, mas isso que eu adoro no Axis, a gente não é mais de um local, né? A gente é do mundo. E eu acho isso muito legal. Será que o Edu saiu? Só ficou a Fê? Ô, Fê, vamos esperar o Edu voltar aqui. Eu acho que ele saiu para voltar, né? Enquanto isso, vamos mandando aviãozinho aqui, convidando as pessoas. Como é que seria a gente convidar aqui as pessoas por esses aviãozinhos aqui? Para que as pessoas venham aqui participar desse nosso bate-papo, sempre com um convidado, para mim, muito especial. Todos aqui vieram, eu conheço pessoalmente, presentes que o Axis me deu nesses 2 anos e meio que eu estou no Axis, né? Tive o prazer de convidar 20 pessoas para 20 apresentações, que dois são casais, e os 20 aceitaram, né? Como eu posso ser mais grato, ter mais disso, né? Todos esses presentes que o universo tem me dado nesses 2 anos e meio. E eu comento que a grande mudança na minha vida, que o Axis me trouxe, foi quando eu assumi eu como eu, e não eu como expectativa que as pessoas, atendendo a expectativa das pessoas, né? Oi, Roberto. Oi, Camila. Vamos ver se o Edu está aqui. Vamos, Edu. Fê. Ah, agora sim. Oi, cheguei. É isso aí. Eu tive uma queda da internet aqui, por isso que eu tô meio preso.
Faz parte, faz parte. Hoje nós viramos meio internet dependente, né? É, mas plena pandemia é normal, né, que isso seja, essa É. dependência aconteça. Muito Mas bem, que delícia eu estar aqui. comento. Deixa eu pegar o fone aqui, porque meu neto tá. Hoje é dia da creche da vovó, meu Ah, neto que tá aqui. delícia. Eu acabei de chegar de uma classe de facelift. Estava dando a classe? Isso. Que legal. Aonde você dá Não, classe aí? Facelift eu adoro da facelift, que é uma Eu classe também. rápida, né? Oi, Carla. Oi, Daiane. Oi, Marcinha. Vamos Vamos preparar. Eu ver. cheguei aqui até meio tarde aqui. Oi, Camila. O Roberto já dei oi. O Roberto, figurinha carimbada aqui, né? Eu chamo mais gente aqui. Eu já botei meu aviãozinho aí para chamar Deus e todo mundo. E eu Para estava você. falando aqui, Edu, antes de você Ah, entrar, dessa minha proposta, né? Eu gosto desse tema. Você já ouviu outro dia na tua live lá, eu meti uns bedelhos lá e começamos a falar dessa importância do ser você, o que, que ela fez na minha vida. Todo mundo, muitos que vêm aqui já sabem dessa história. Né? Não tinha o menor prazer por viver, porque eu, na verdade, eu estava... Oi, Pedro. Ô, Pedrinho. Olha o Pedrinho aí. Adoro quando eu vejo um jovem aí, um adolescente que nem o Pedro aí, participando disso, já fez até fundamento. Tudo bem, legal. Pedro, e você? Né? Oi, Bruna. Oi, Amaralina. Então, essa coisa do ser você, o quanto isso, a aceitação desse esquisitão que eu sou, desse cara que todo mundo, de alguma forma, falava Flávio menos, 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 você assim, você assado, e eu brigando para ser assim, para não ser assim assado, né? E o quanto aquilo ia tirando tesão pela vida. Então, quando o Den falou, seja você, seja esquisito, seja e foda-se o resto, né? Literalmente, foda-se o É isso. resto. É. Oi, Priscila. E aí, para mim, trouxe uma puta leveza. E para mim, isso fez um bem tão grande que eu quero convidar os meus amigos aí, essas pessoas especiais com mais experiência nessa questão da energia do Axis, que passaram já por essa caminhada aí para chegar a ser facilitador certificado, que eu escolho, né? Tá? Depois nós vamos falar da minha planilha, né, Edu? Nossa, Mas vamos. Essa tem lugar cativo aqui. então eu quero conversar com vocês. Eu tive um grande prazer que eu convidei 20 pessoas para 18 apresentações, porque duas são casais, né? E as 20 aceitaram. Uau. Né? As 20 aceitaram. E como eu posso? E hoje você é o penúltimo, sexta-feira que vem a Simone Arantes, e eu também escolhi não continuar. Não, Então, mas quantas outras criações você vai poder criar? eu agora de domingo, eu estou fazendo o Gênio da Lâmpada, peça e receberás. Ontem foi o segundo domingo e foi fantástico. Eu falo, inclusive, fora do próprio Axis, né? Eu falo, não sei se você já ouviu falar da Esther Hicks e Abraão, que Eu já trouxeram a ouvi lei da falar atração. só pelo nome, eu não sei o que ela faz. Ela é uma... Americano chama canalizadora, né? E ela canaliza um grupo, eles falam que inclusive no meu canal do YouTube tem lá uma entrevista que ela dá canalizando eles, né? E eles se apresentam com o nome de Abraão, porque uma das perguntas que o cara fala Abraão, por que Abraão? Ele fala, bem, primeiro porque vocês precisam de um rótulo. Ele fala assim, né? Vocês precisam de um rótulo. E Abraão é que me coloca a gente no primeiro nome da lista telefônica, né?
Ah, coloca logo rapidinho. Abraão. Né? Mas, e eles lançaram esse livro, Peça e Será Atendido, que é o precursor da Lei Universal da Atração. E aí você Onde usa ele com as ferramentas de Axis ou você usa só ele? Você consegue usar uma coisa só, Edu? Não. Então pronto, tá isso. Tá isso. Ah, mas O que uma coisa que eu Tá. aprendi, principalmente com Axis, foi que quando a gente dá as classes de Axis, as outras coisas acoplam a nós. Porque elas já são nossa bagagem, mas você pega, então, o que é de Axis e faz. E tem uma diferença também, quando você pega uma outra ferramenta que você vai aplicar, e aí você acopla o Axis, entende? Eu não sei se me fiz entender. Entendi. Porque, por exemplo, se eu dou uma classe de Reiki, eu vou usar a apostila e o enunciado e as coisas de Reiki. Mas isso não quer dizer que eu não vou fazer perguntas, isso não quer dizer que eu não vou dizer como pode melhorar. Né? Então, usar as ferramentas. Também é verdadeiro, né? Eu dou curso de apometria. E eu gosto muito de usar. Tem uma série de vídeos meus, acho que é o Diário do Apômetra, uma coisa assim. Tá lá no meu canal do YouTube. Fiquei uns 20 dias falando de apometria. E eu, quando eu dou o curso hoje, primeiro que eu chamo o meu curso de apometria 2.0. E o subtítulo Energia e Consciência, quer dizer, a consciência que vem através do Axis deu um upgrade na minha apometria. E eu, como eu gosto muito de flip chart e tal, data show, essas coisas, né, que eu trouxe do mundo corporativo, quando o aluno entra na classe, na lousa já está escrito o nosso ponto de vista que cria a nossa realidade. Isso. E aí é incorporar a ferramenta da sua vida, que são todas que você usa, mas quem vai ao seu curso de apometria vai para buscar apometria, né? Exatamente. E outra coisa interessante que me veio a semana passada, comentei hoje na classe, porque sempre quando eu falo de apometria, as pessoas perguntam, né? E eu estava semana passada fazendo não sei o que eu estava usando, porque, na verdade, você não escolhe o que usar, você usa. Isso é o ser. Usa, né? E pronto, né? Usa e pronto. Eu falo que toda vez que você para pensar e escolher, é a mente, descarta. Né? Você tem que ir no teu saber. E eu não sei o que eu estava fazendo, que aí eu falei, não, mas isso é apometria, não, deixa eu usar falando a quem foi você antes disso, e aí me veio o seguinte, porque é outra egrégora. Por mais que, quando eu fiz o fundamento, meu primeiro fundamento com a Tatá, quando eu te conheci num fundamento, foi o segundo, fundamento global do ano passado, quando eu fiz o meu primeiro fundamento com a Thaisa Campos, ela chegou e falou, Flávio, o que você achou de falando com entidades? Para todo mundo, né? O que vocês acham de falando com entidades? Eu falei, para mim isso no Brasil chama apometria. Né? Mas eu descobri que, na verdade, a apometria é uma coisa... Falando com entidades é outra, por mais que elas pareçam, porque a egrégora é outra. A origem energética, a mesma coisa do Reiki. A origem, por mais que a gente pode encontrar no Reiki muita coisa do Axis, muita coisa da teosofia, do islamismo, vai? Você encontra tudo em tudo, mas a egrégora, a origem, não sei se existe esse termo, egregória, existe, sei lá, mas a origem dessa energia, ela é de canais diferentes, que talvez esses canais venham, como diz o Abraão, da fonte de todos nós. Prova disso é que se tem tantas religiões no planeta, cada uma fala a sua linguagem, cada uma fala da sua egrégora, né? Sim. Boa noite, muito Roberto. E hoje eu peguei um motorista de Uber, né? E o cara é evangélico. Porque você olha assim, no meio do banco tem a Bíblia. E quando eu falei que eu era terapeuta, ele perguntou e tal, eu falei, eu sou terapeuta, eu dou curso, até porque eu tinha colocado
a minha cadeira no banco de trás e tal. Ele falou, mas você é psicólogo? Eu falei, não, psicólogo é quem fez um curso de graduação. Eu não, eu fiz vários cursos terapêuticos, então eu sou um terapeuta, né? Aí não sei o quê, então não sei quem estava falando, né? Aí ele fala, e como é que é Jesus para você? Eu falei, é só para mim o maior ser humano que já pisou neste planeta, para mim, dentro do meu conhecimento. Olha a Maria Eugênia das Antigas aqui, como diz a Tatá. Né? Eu falei, só é. Aí eu falei, e sabe uma coisa que eu mais admiro nele? O karaokê. Que ele falou, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. E eu já me contento em fazer o que ele fazia. Eu não preciso do muito mais. Se eu quiser o que ele fazia, uau! Né? Uau mesmo, né? Uau mesmo. Quando o pessoal pergunta, fala assim, nossa, o que é apometria? Eu falava assim, né? Hoje mesmo. Eu falava, porque como a apometria nasceu no Hospital Espírita, tem muito um ranço da religião, né? Então, infelizmente, né? Infelizmente. Então ele falou, mas você tem religião? Eu falei, tenho. Qual? A minha. Que eu criei. Tanto que eu falei, cara, por que é Juscelino o nome dele? Por que você segue uma religião? Por que você não segue o jusselinismo? O que te impede de você... Ele não quis que você descesse do Uber, não? Não, ele gostou do papo, agradeceu e ainda falou, vou te dar 5. Olha, me dá uma nota boa. Ótimo, tudo bem. Eu vou ficar feliz com esses 5 que você falou. Então, mas é isso. Mas vamos lá, que aqui você é o convidado. Mas o bate-papo é sempre bom. Eu acho Mas ótimo. Muito bem, vamos que vamos. Mas você teve esse negócio também de não ser você durante um bom tempo? Tive. Na verdade, eu venho de um caminho também muito religioso, sabe? O meu coisa fica caindo aqui. Eu venho de um caminho também muito religioso. Então, eu fui seminarista. Quando eu entrei no seminário a primeira vez, eu tinha 15 anos. E aí eu fiquei aquele períodozinho de adolescência ali de 2 anos. Saí, porque daí eu achei que eu tinha outras coisas para experimentar. E voltei, porque eu gosto ainda muito da Igreja Católica. Era uma coisa meio de família e várias outras questões. E aí o que acontece? Nesses períodos entre ser seminarista, sair, voltar para a vida aqui fora, criar a minha vida aqui fora, daí começar a trabalhar, decidir de faculdade. E aí eu fui fazer um curso técnico de massoterapeuta. Então, quando eu me conectei com essa energia de massoterapia, de terapias complementares, isso eu tinha 21 anos. Não, 20 anos. Eu tive que quebrar muitos pontos de vista que eu tinha da igreja, porque a massoterapia falava sobre toque, falava sobre a ação do relaxamento corporal, falava sobre uma tendência de que nosso ser, ele tinha um relaxamento e ele podia se conectar com tudo. Então eu fui muito para esse caminho do good vibes, né? E não era o caminho que a Igreja Católica pregou, né? Muito pelo contrário. O caminho da Igreja Católica era o caminho da dor, o caminho da dificuldade, o caminho de que não é possível, né? E por um tempo funcionou. Então eu falo que eu passei por várias coisas entre o período de não reconhecer quem era verdadeiramente o Eduardo. Porque no período que eu era da igreja, e assim, eu sempre fui muito intenso, muito intenso. Então, se eu tô com você, tô com você. Se eu tô criando para a Igreja Católica, eu tô criando para a Igreja Católica. Se eu tô no centro espírita, eu vou criar para o centro espírita. E aí, essas intensidades faziam de mim a pessoa de lá, a pessoa daquele lugar, né? Não o Eduardo. E aí, com isso, eu fui criando, então... E agora? Teve uma época da minha vida, ali nos 25, se eu não me engano, que eu fui fazer a faculdade e tudo, que eu fiz
quem é o Eduardo? E eu não tinha Uhum. resposta. Sim. Porque eu era bom Que a gente- massoterapeuta. Pode falar. Não, é que a gente tentava se encaixar em cada lugar desse, né? Por isso que a Exata. gente mudava de lugar, para se Só que encaixar nele. o que era muito engraçado, eu até escutei alguns facilitadores que passaram aqui com você, era muito engraçado assim, muitos, ou alguns deles pelo menos assim, eu tentava se encaixar, né? Você já falou isso também no dia do nosso bate-papo lá. E eu tinha uma questão aí que era assim, eu tentava, hoje eu entendo porque lá no fundamento a gente fala que não é tentar, é conseguir ou não, né? Sim, Porque eu sim. tentava, mas eu me encaixava muito rápido. Sei. Tanto é que eu sempre tive uma percepção de que eu podia fazer tudo. Eu andava de avião e eu falava assim, nossa, eu acho que eu quero ser comissário de bordo. Nossa, deve ser delicioso. E aí eu estava no restaurante e eu falava, nossa, ser garçom deve ser cansativo, mas eu acho que eu dou conta, ver pessoas, conversar. Então esse encaixe, ele tinha que encaixar, mas sempre encaixava, sabe? Sempre encaixava. E daí, como eu encaixava rápido, e eu me conectava rápido com aquilo que eu estava sendo Eduardo, eu facilmente conquistava as pessoas, facilmente era verdade para mim. Então eu fazia rápido aquela verdade virar verdade, mesmo que não era mais. Porque hoje, com as minhas consciências e com tudo que eu já criei em Axis, eu percebo que muito do que eu me encaixei não era verdade. Eu fazia virar verdade. E aí tem um amigo meu que fala assim, uma mentira contada 1, 2, 3, até 4 vezes, ela se tornou verdade, né? Sim. Então, eu ia lá pro seminário. As pessoas gostavam de eu dar catequese. No outro dia, gostava de eu cantar. No outro dia, a hora que via, eu falava, não, eu tenho que ser padre. Isso é o que é, esse sou eu, entendeu? E aí eu, por muito tempo, fiz isso. Encaixava facilmente em tudo. Com Axis, isso deu uma era você? Mas era você? Era um pedaço de mim. Sabe aquela música? Pedaço de mim. Sim. Era um pedaço de mim, mas não era eu. E eu vou dizer mais. Pelo menos comigo, eu digo assim, era uma forma, hoje eu tenho essa consciência, uma forma de eu ser aceito era fazer o que as pessoas gostavam que eu fizesse, como se aquilo fosse natural para mim fazer. Mas eu não sabia, na verdade, eu não sabia o que era realmente eu. Né? Porque quando eu era eu, e agora eu vejo isso, só que hoje eu tenho o conhecimento ou a consciência que quando eu sou eu e isso incomoda as pessoas, é um incômodo dela. Sim. Ela se incomoda porque eu provoquei o incômodo nela. Porque ela viu alguma coisa ali que está reverberando nela, né? É aí Exatamente. Que tá a Exato, aí mas que tá a questão. Eu comento, um dia eu estava aqui conversando, tive uma discussão com meu filho, e aí minha esposa depois, um dia ou 2 depois, falou, nossa, você foi cruel ali naquela conversa. Eu parei, pensei. O que eu fui fazer, Du? Naquele dia eu não tinha essa consciência. Já era do Axis, mas a consciência que eu tenho hoje, eu não tinha. Na verdade, eu fui procurar a crueldade em mim. E eu não achei. Aí eu falei, aquilo que eu fiz para ela foi cruel, porque a crueldade faz parte dela em alguma forma. Agora, a crueldade talvez faça até parte de mim, porque tudo é uma energia. Mas eu não escolhi aquela hora ser cruel, eu escolhi ser eu. E a visão daquilo como cruel, ela vem de fora, não vem de mim. Porque fui leve, não foi pesado. Porque essa coisa, pessoal, do leve e pesado é o seguinte, quando você fala uma coisa e se arrepende, é porque não foi leve. E eu não me arrependo da conversa que eu tive áspera com meu filho. E não só sobre o se arrepender ou não se arrepender, é sobre o quanto aquilo
o seu corpo reverberou de uma forma que realmente foi expansivo. Mas é engraçado que conversas de pais e filhos tem uma coisa muito interessante, né? O quanto os filhos que reclamam da conversa ou reclamam da questão, tempos depois percebem que aquilo foi o que ocasionou grandes mudanças. Sim. Porque, eu não tinha cabeça para entender aquilo naquele momento e eu tenho agora. Agora, uma coisa que me veio agora, que também a Axis me trouxe, é o quanto as brigas, né, as discussões, melhor dizendo, eu falo que para Axis, quando a gente está em Axis, as discussões elas começam a ganhar um nível mais elevado, né? Como se fosse uma vida, assim, né? Na infância você briga na porta da escola, na adolescência no baile longe de todo mundo, na juventude e na vida adulta agora você briga pela internet, né? Ou no trânsito, né? Ou no trânsito. E no Axis a gente chega no espaço que a discussão é dizer interessante ponto de vista o seu, né? E aí você olha para isso e faz assim, uau, o quanto essa consciência pode trazer para mim. E aí aquele tal do reino de nós, né? Porque na quentura, você brigar com o outro, igual você com o filho aí falou, é querer o bem do filho, é querer o bem do que está acontecendo ali, né? Mas no espaço do outro, ele acha que você está sendo mais intrometido do que ele querer o bem, né? E aí, Flávio, só voltando então na questão do ser você, eu dei um salto quântico quando eu fiz o meu primeiro fundamento. A questão da ordem foi no Benhu. Isso daqui a pouco eu chego lá. Mas no meu primeiro fundamento... Naquele que a gente se reencontrou. Naquele que a gente se reencontrou. Com a Maria Auxiliadora. Depois tu vai contar essa história. Ela é o pivô daquilo tudo. Mas Oi, Lilian. Oi, Marcela. Mas teve uma coisa antes disso muito interessante, que é assim... Daí eu criei minha vidinha, então eu tinha que criar uma vidinha para o Eduardo. Então o Eduardo virou técnico em massoterapia, fez todos os cursos de possibilidades que ele podia entre aromaterapia, terapia floral, etc. Que é incrível, eu trabalho com isso até hoje. Fui fazer uma faculdade para provar para essa realidade que eu tinha um diploma. Então me formei em educação física, trabalhar com o corpo, aquela coisa toda. E aí, quando eu montei tudo isso, parecia que o Eduardo estava pronto. Então, quantas vezes nós montamos, então, a pessoa que nós queremos ser, né? E o Eduardo estava pronto, então ele começou a trabalhar, ele ganhava dinheiro com isso. E aí entra a martelada do errado de mim. Hoje eu tenho essa consciência, lá eu não tinha. Por que o errado de mim? Porque daí eu ganhava dinheiro, porque eu sempre fazia dinheiro, mas eu gastava demais. Quando eu não gastava demais, eu não criava dinheiro, porque eu estava muito cansado, porque dependia dos meus horários, porque dependia de outras pessoas vir me procurar, de dar aulas. E eu fui sendo o errado de mim, dizendo, deve ser assim, todo mundo é assim. Todo mundo tem uma vidinha normal, vai para casa, toma banho, janta, escolhe a conta que tem que pagar e no outro dia paga e deixa uma para trás. Todo mundo é assim, relacionamento briga, daí chega no fim de semana, você toma cerveja com os amigos e tá tudo bem. E eu fui levando isso por um bom tempo. Contudo... E se afastando de você. Contudo, muito intenso. Relacionamento intenso, casado, vivendo uma vida, sendo aquilo que eu estava disposto a ser. Mas você é engraçado... Quando você disse que você é engraçado, pelo seguinte, o espaço ali era, esse sou eu sou agora, eu sou bom, uau, não sei o quê, olha como eu sou legal e bababá. Até que uma pessoa fala assim, você não quer fazer um curso de barras? É sensacional, foi incrível para mim. E eu, não, imagina, eu já estou pronto. Eu já fiz um monte de curso, eu quero que as pessoas venham, façam o meu trabalho, eu faço o meu trabalho. E aí, eu me permiti ir num curso.
E aí eu fui no curso de barras e aquilo foi uau. Uau, desde a hora que eu recebi as barras até a hora que eu pegava aquela ferramenta e eu falava, como pode melhorar? E o dinheiro aparecia. E melhorava, né? E melhorava. Oh, Você escutou o papo da Angélica Bianco? Não viu da Angélica. Então depois vê, mas só ela começou assim. Me chamaram para correr barras, eu fui. Ah, pede o que você quiser. Quero um namorado. 15 dias estava de namorado. Eu falei, opa, quero correr de novo, quero dinheiro. Porra, começou a aparecer dinheiro. Eu falei, eu quero mais essa coisa. Eu peço, eu recebo, eu quero mais isso. Eu entrei no Axis pelo curso de workshop de rappers posicionais. Tá. E quando eu fiz esse workshop, a facilitadora cobrava 380, se eu não me engano. Aí em Londrina? Em Londrina. Tá. Ela era de outra cidade, veio a Londrina, e como eu não tinha os R$1.000 para barras, eu falei, eu vou ver esse que é mais barato, e se eu ver que esse negócio vai ser bom, aí eu faço outro. E era 380. E eu cheguei lá no domingo de manhã, e na minha cabeça eu pensava assim, Flávio, eu vou pedir para ela, deu parcelo, dou 2 ou 3 cheques, porque eu não tinha o dinheiro. E aí eu cheguei, já tinha chegado todo mundo, só faltava eu. E a história do ato de pagar antes, ela já estava na mesinha dela esperando. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, bem baixinho, olha, eu posso fazer um cheque predatado, você parcela? E ela em alto e bom tom, mas não para me ofender, porque ela falava alto. Não, workshop a gente não parcela, workshop é à vista. Eu sumi na cadeira. Sabe quando você entra num além? Eu falei, e agora eu vou dar um... E eu fiz, porque eu não ia embora. Fiz o cheque, fiz assim pro cheque. Lindão, vai embora. Mas foi voando para a mão dela, não tinha um tostão. Aí eu falei, e agora? Aí ela ensinou, no workshop ela ensinou o enunciado aclarador, né? E eu escutava essa minha amiga que me levou para lá falando como pode melhorar. E aí eu saí daquele workshop encantado com a mágica da energia, com tudo aquilo. E aí ela pegou e disse assim, você escolhe barras? Aí eu falei, fiquei mudo. Aí na minha cabeça disse assim, eu não tenho dinheiro. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não estou perguntando se você tem dinheiro, eu estou perguntando se você escolhe fazer um curso de barras. Aí eu falei para ela, escolho. Dela, então dia 23 eu estou aqui, você pode fazer. A hora que ela virou as costas, eu fiz assim, mal sabia ela que eu não vou ter dinheiro nem para pagar esse cheque que tá na mão dela. E aí eu fui embora, sabendo que eu ia fazer o curso de barras. E na segunda-feira eu vendi uns produtos. Uma amiga me liga e diz assim, Edu, eu preciso depositar o dinheiro dos produtos que eu comprei. E aí eu pensei assim, 50, né? Aí eu falei, a hora que você depositar, me manda uma mensagem para eu conferir no extrato. Mentira, o mais desorganizado da vida era eu. A hora que ela me manda o comprovante, R$400 ela me deposita. Eu falei, mentira. Mentira que meu cheque tá salvo. Já posso fazer outro, agora eu posso fazer um de 1.100. Na hora eu pensei nisso, falei, agora eu já posso ir para barras, porque se esse horror... E aí eu parei de validar o errado de mim. Aí eu fiz o curso de barras numa terça, outro curso de barras numa sexta, na mesma semana. O fundamento sábado, domingo, segunda e terça, e o outro curso de barras na outra sexta. Em 15 dias eu estava com meus 3 cursos de barras. Pergunta. E um fundamento. E um fundamento. Em dinheiro, para basicamente R$7.000, de 6 e pouquinho. Pergunta que dinheiro eu tinha? 0. Mas os facilitadores, então vamos parcelar. E eu falei, daí eu aprendi a ferramenta, né, no primeiro curso. E aí eu ficava, universo, mais disso. Eu escolho entrar nessa egrégora, porque ela funcionou para mim e eu quero fazer elas funcionarem para todo mundo que escolher. E aí eu fui lá, fiz tudo, e na minha primeira classe de barras, menos de um mês depois, eu coloquei 18 pessoas.
E aí, 18 pessoas, algumas era repetição. Então, você faz a conta. Se a Barras custava R$1.000, Já fez uns 10 ali. fez R$14.000. Uhul! Flávio, era mais dinheiro do que eu fazia no ano com o meu trabalho. Sim. No ano. Porque eu entrava muito dinheiro, mas ele ia embora. Então, na hora que veio 14 mil para minha mãe, eu falei, entrei em outro além. Quando foi isso? 2018? Foi maio de 2018 eu fiz as classes, junho eu fiz a minha primeira classe de barras, junto com essa facilitadora, nós dois juntos. Então, e ali eu honrei as classes de barras, ali eu honrei o fundamento, que custava R$5.000, e ali eu tive uma energia que hoje eu tento explicar, mas eu não consigo, que é assim, uau, tudo que eu estava achando que eu era, tudo que eu estava achando que eu podia criar, eu posso muito mais. Sim, e aquilo sim. me deu uma explosão aqui dentro, que eu falava, meu Deus do céu, esse sou eu. E ainda lá, 2018, em junho, eu não estava nem sabendo quem era eu, mesmo já estando em Axis. Porque depois foi curso de corpos, curso de SOP, curso de não sei o quê. E aí eu fui, parece que o Eduardo que era isso, que só podia pagar conta atrasada, se tornou o Eduardo de ter coisas mais grandiosas, e... Você fez CF em Roma ou Costa Rica? Em Roma, março de 2019. Não, que eu ia falar, em menos de um ano você já juntou mais uns 100 mil, né? Daí o grande segredo foi o curso de corpos. Que a gente se conheceu em março, né? Em fevereiro de 19. O mês seguinte você virou CF, pô. A ordem dos fatores é mais ou menos. Maio, minha primeira classe de barras. Junho, minha primeira classe dada. Julho, o curso de corpos em fim de junho, acho, começo de julho, o curso de corpos do Haris, aí em São Paulo, que foi numa chácara, numa cidade perto, que eu esqueci o nome agora. São Roque. São Roque, exato. São Roque. E daí tava com os meninos da consciência, porque eles também estavam no caminho, já tinham feito algumas escolhas. E aí foi muito... São Roque é o divisor de águas, em várias tormentas. Uma delas, o Eduardo ter consciência de que o corpo dele não precisava mais ser o errado, não precisava ser mais maltratado, de que o corpo dele podia ser acariciado, generoso. E o curso de corpos me trouxe essa generosidade que eu comecei a ser comigo, sabe? E lá eu era bebê de Axis, né? Eu tinha 2 meses e meio de Axis. E foi tão engraçado que eu cheguei assim quietinho. E eu sou super falador, você já me conhece. E eu cheguei quietinho. E porque todo mundo já estava lá fazendo um fundamento. Alguns chegaram depois para o curso de corpos. E eu falei, esse povo já deve se conhecer de anos. Então aí eu cheguei agora, né? Tô só fazendo um cursinho aqui. E eu fiquei de par, no curso de corpos a gente faz o par os 3 dias, né? Sim, e eu fiquei de par com o Douglas. Sei. E aí eu passei os 3 dias com o Douglas e... O pessoal não acha que vocês são irmão, não? Por quê? Nós somos parecidos? Eu acho. E foi muito engraçado, porque o Douglas falava assim, engraçado você escolher Axis só agora, né? E eu falava, por quê? Todo sério no primeiro dia. Daí ele falava, porque você já tem uma energia diferente. E eu não reconhecia aquilo. Sei. E os processos foram destravando. No último dia, o Haris pergunta assim, quem aqui escolhe CCF? Vai ter um COP na Argentina. E eu ergui a mão. Aí eu virei pro Douglas e falei, o que é CF? Daí ele ria. Ele falava, por que você ergueu a mão? Eu falei, não sei, meu corpo quis erguer a mão. E ele ria. O meu corpo fez eu quero. E lá eu reconheci que eu podia mais. E é engraçado que eu contei a gente foi conversando, né, durante os 3 dias, a gente dormia lá, então à noite a gente ficava ali, jantava junto.
E aí as pessoas falavam, desde quando você está em Axis? Eu falava, desde maio. É cedo, né? Nossa, você já está fazendo curso de corpos, faz 2 anos que eu tô e não tô aí, né? Daí ele falou assim, você já é facilitador? Aí eu falava, já me tornei facilitador da minha primeira classe esse mês. E como foi? Foi legal, tive 18 alunos. Nossa, 18 alunos, sabe assim? E aí foi ali que eu comecei a perceber que o Eduardo podia ser mais do que ele era antes. Podia ser muito mais, não era pouco, era muito mais. Não, mas você virou CF em menos de um ano. CF, mesmo sem saber em menos de um ano. Em menos de um ano você foi CF. Aí eu comecei, aí fui fazer o copy, aí fui comprar o material de referência, e aí conheci você em fevereiro, quando eu achava que faltava milhões de coisas para eu fazer, para virar CF. Eu conheci a sua linda planilha. E o legal disso é que... Mas aí você já tinha feito o ISB, o SOP, ou ainda não? Porque nós conhecemos no Fundamento Global, que era pré-requisito para o CF. É porque foi assim, ó. Quando eu fui criando a consciência... Porque daí todos os cursos foram me dando mais consciência do meu corpo, sim, mais consciência do que eu queria. Os meus outros trabalhos foram perdendo a força e em Axis foi aumentando a força, entendeu? Porque eu estava dando ali mais do que eu era. Então eu comecei... Hoje eu faço tudo ainda, mas a força está naquilo que eu levo consciência e isso vai ficando mais divertido, entendeu? Sim. Aí, depois do curso de corpus, tinha o COP na Argentina, com o Gary. E eu não sabia o que era COP, né? Se eu não sabia nem o que era CF, eu ia saber o que era COP. E aí eu falei, velho, eu quero conhecer o fundador desse negócio todo aqui. Dessa porra toda aqui. E aí, eu fiquei pensando, interessante ponto de vista que eu vou dizer, né? O cara já tá de idade. Ele é lá do Texas. Ele vai estar aqui no meu país vizinho. Eu vou. Aí custava 10 mil reais. Em outro tempo, o Eduardo diria, não vou. Nem fudendo. E eu disse, eu vou. Aí eu lembro que eu peguei o cartão de crédito da minha irmã para pagar e comecei a fazer classe. Classe de 5 pessoas, 10 pessoas. Comecei a dar facelift, porque daí eu já tinha feito curso de corpus. Sim. Facelift, classe de base, atendendo, expandindo consciência. E aí eu falei para minha irmã, só tem uma coisa. A classe custa 10 mil, mas eu vou pagar. Porque como o cara devia sempre lá atrás, todo mundo dava meio não dando, né? Porque o cara não paga. Sim. Eu vou pagar. Ela, não, tá tudo bem, pode usar. E eu, olha, eu vou pagar. Não, tá tudo bem, pode usar. E aí fui pra Argentina fazer o COP. Quando eu volto do COP, chega o cartão da minha irmã. 12 mil e pouco. E ela me liga. Eduardo, você não falou que era 10 mil e agora vai faltar 2 mil, você tem, não sei o quê. E eu, calma, tá tudo bem. Calma, tá tudo bem. Fui lá, catei minha máquina de cartão de crédito, catei o cheque pré-datado, somei não sei o quê, 15 mil. Aí eu paguei a fatura. Aquilo foi libertador. Minha mãe chegou a perguntar se eu estava vendendo droga, porque ela não tinha tanto dinheiro no meu bolso. Era muito engraçado e eu queria me divertir mais com aquilo. E aí, como eu tinha escolhido fazer CF, eu não sabia nem o que era, né? Eu falei pro meu corpo, o que está disponível agora, então? Qual é o próximo passo? Outro curso de corpus. Menina, é 5 paus, você acabou de gastar 10, como assim? Num belo dia eu entro na internet e vejo um curso do porque Corpus é o único que não tem 50% a repetição, né? Tem que morrer com 5 pau lá. E aí, eu vi o curso do Márcio. Então, tudo isso, aquela planilha que nós vamos falar de fevereiro, eu tinha como na minha cabeça, eu tenho que fazer várias coisas. Mas não era uma coisa do vou fazer isso porque eu quero ser CF.
o meu corpo ele foi pedindo e eu fui fazendo. Sim. E abri um espaço, eu me sentia sozinho, mas não, aqui é legal. E aí aquilo se enchia. Então era um espaço que me dava mais possibilidade. Ah lá, minha irmã falando aí na mensagem, eu nunca duvidei que ele ia pagar, mas que assustou. Aí, É isso aí, Maura. aí eu peguei e falei, eu vou fazer então esse curso do Márcio. Novembro de 2018, eu vou na internet, compro passagem de avião para o Rio de Janeiro, alugo um apartamento, alugo um hotel, chego lá com a cara e a coragem e vim fazer o curso de corpos. Aí, pronto, meu corpo fez... explodiu tudo que precisava. E aí, quando eu volto, eu começo a dar processos corporais. Aí eu me apaixonei. Porque processos corporais eram classes rápidas, que mexiam com os corpos das pessoas, que mexem com os corpos das pessoas. E aí eu falei, eu quero mais disso, eu quero mais disso, como posso ter mais disso? Como posso ter mais disso? E me diz o seguinte, o teu primeiro workshop de processo corporal foi RIPEDS? Herpes posições. Porque você começou com o RIPEDS. Você começou com o RIPEDS, a mesma coisa. Quando eu me transformar em facilitador de processo corporal, eu vou querer fazer corrigindo a visão, porque foi o primeiro que eu fiz e aquilo foi mágico para mim. Eu já era até facilitador. Mas quando eu fiz o corrigindo a visão, eu falei, cara, eu quero fazer isso. E o Sexualness também, tá? É outro. O Sectioners eu dei depois de um bom tempo, mas eu adorei, tá? Foi incrível. Uhum. Enfim, e teve tudo isso. Eu tô vendo que a gente tá indo no tempo, você me pausa porque eu sou falador demais. Não, né? podemos continuar? Você viu que tem vários que ficam 2 horas. Eu tenho um workshop 8h20. Então a gente precisa... Não, a gente acaba às 8 horas, 8 e pouco. Vamos lá. E aí toda essa história foi só expandindo o meu corpo. E aí rompeu uma barreira de que dinheiro não era problema mais, viagem não era problema mais, porque a gente tem cheio de barreira, né? Do tipo, será que eu vou conseguir? Não tem mais o impossível, né? Não tem mais o impossível, tudo é possível. E aí, o que era legal? O Eduardo, que vivia em algumas caixinhas e montou a vida do Eduardo desde então, percebeu que aquelas caixinhas podiam fazer parte dele, mas não era ele. Porque eu não perdi nada do que eu fui. Mas não sou eu. Sim. Eu sou isso. Criando o que eu quiser criar, a hora que eu puder criar. E, como diz no livro da Simone Milazas, acreditando ainda em 5 ou 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. E pronto, e vambora. Vamos tocar. A rainha branca. Daí, nesse meio do caminho, eu tive um fundamento com os meninos da consciência em Londrina. Eles tinham se formado na Costa Rica. Eles já contaram a história aqui, né? Sim. Eu acompanhei no dia deles. E eles se formaram na Costa Rica em agosto. E eles de 18? fizeram tudo. E foi incrível, porque eles vieram fazendo uma avalanche de fundamento. E eu falei para eles, como eu conhecia eles lá do curso de corpos, né? Falei, meninos, eu escolho vocês em Londrina. Porque eu tô querendo fazer esse caminho que vocês estão se formando agora. E vocês sempre foram incríveis para mim. Porque quando eu entrei no corpus, eles me acenderam uma chama. E aí eu levei eles para Londrina. Daí fiz meu segundo fundamento. E em janeiro, como o meu primeiro fundamento tinha sido com a Patrícia Gonçalves, eu levei ela para Londrina. E ela também deu um fundamento lá. Daí foi meu terceiro fundamento em menos de um ano. E aí, em fevereiro, eu fui para o fundamento global. Mas era pré-requisito para o CF, né? Então, mas aí vem a questão... Mas você não sabia. Até então, eu achei que eu ia para Roma no outro ano, que seria agora. Sei. Né? Mas aí eu pensei assim, é pré-requisito, então eu vou fazer. E eu perguntava pro meu corpo assim, corpo, você quer fazer? Quero. Ok. Corpo, você quer ir num pop? Porque eu podia fazer na minha casa, né? Eu não precisava ir no pop. Corpo, você quer ir lá para a Thaís, né? Por causa do pop? Vibrava as moléculas. E eu falei assim, eu vou. Todo mundo em volta de mim, mas você não pode fazer de casa? Para que você vai em São Paulo? Não sei. Meu corpo quer que eu vá em São Paulo. Mas você não vai fazer em Roma em 2020? Para que você quer fazer agora? O pré-requisito vai ter ano que vem de novo. Falei, não sei. Meu corpo quer fazer agora. Mas na minha cabeça eu pensava assim, se não der tempo do CF em março,
eu tenho Costa Rica em agosto, né? Que foi que era 2018 ainda. Então eu tinha que ter o pré-requisito. Não, e Austrália ainda em dezembro. Então eu tinha tempo, né? E aí eu fui para fevereiro. Então, quando eu cheguei no Global, em menos de 10 meses, eu já era meu quarto fundamento. Uhum. E aí eu conheci você, e você falou assim, eu tenho aqui a planilha de CF, eu também estou caminhando com isso, você quer ser CF? Eu falei, já escolhi lá no curso de corpos. Dele, então você... E aí, gente, foi muito engraçado, porque ele falou assim, então você quer ver minha planilha? Eu falei, eu quero. A hora que eu vi, eu não sou de Excel, eu não sou de planilha. Aí ele abriu aquela planilha, tava tudo lá bonitinho. Tava, compre tal chamada, custa tanto, transformando o dólar custa tanto. E aí ele falou, ó, vou salvar uma aqui para você, que eu tenho guardada no meu outro computador até hoje. E aí daí ele começou comigo. Isso você já tem, isso você já tem, isso você já fez. Falta comprar isso, mas você vai comprar agora, isso você já fez. Aí ele me olhou e fez assim, ei, só falta comprar tal chamada, e o SOP que o DEM tá vendo aí, e pronto. Aí eu, só falta isso, para mim faltava uma lista ainda, né? Porque o DEM veio depois do Global, daí veio o SB e o SOP, né? Aí eu saí daí eu saí daquele fundamento assim, já sou CF, porque falta só isso. Não era quando eu vou ser, só falta isso. E aí, de novo, muitas fichas caíram de que ninguém me parava mais. E você viu daquela nossa turma, quantos CFs são hoje? Sim. Ó, do curso de corpos, todos que levantaram a mão já se tornaram. Daquela turma, quantas pessoas estavam lá e os que não chegaram ainda estão no caminho, né? Uhum. E daí, naquele dia, eu fui embora de lá com aquela alegria daquela classe, a Thaís... Enfim, vou falar dela e da Patrícia Gonçalves daqui a pouco, que é o dia de Roma. E aí eu peguei e falei, uau, isso é possível e ninguém me para mais. E aí foi. Aí eu comprei o SB, comecei a escutar as chamadas, e quando o DEM veio para o SOP, meu corpo entrou na maior dimensão que ele podia entrar, que é um dos processos que eu mais atendo, que é o SOP, que eu adoro. Você vê quando eu estou nos cursos, né? Eu adoro aplicar SOP, aplico as degustações agora. Agora tá... E ontem eu apliquei uma degustação aqui. Eu estou em Itapema, né? Eu vim dar um fundamento, acabou ontem. Ai, que chato. Ah, que chato. Meia praia, todo feliz. Ai, que chato, coisa horrível. Eu não sei se chama hoje. Eu trabalhei em Santa Catarina, né? Em Dayal há muito tempo. Dayal. Eu e o Fábio Meira, nós éramos da mesma empresa. Eu vim encontrar ele 12 anos depois, e a minha empresa, ela gostava de fazer convenção no Plaza Itapema, que eu não sei o nome dele hoje, um puta resort. Então, quando eu falo Itapema, eu penso naquele resort, aquela praia particular, aquele condomínio particular, porra. Tudo de bom, né? E o fundamento foi incrível. E aí eu resolvi presentear o pessoal do fundamento e um pessoal do lugar onde eu fiz o fundamento com uma degustação de sinfonia ontem à noite. E foi, putz, demais. Enfim, sinfonia, Roma. Vamos virar CF, então. Porque daí até então, agora eu posso entender o que é isso, né? E daí, entre todos os caminhos e as questões, teve toda que... E aí, gente, é muito engraçado dizer assim, tudo com facilidade, alegria e glória. Mas o Por incrível que pareça, assim, né? Tem gente que não acredita que isso é possível. O humanoide sempre assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Imagina. Roma, nossa, como eu vou para Roma? Nossa, meu Deus. E aí vou ver passagem mais barato. Vou comprar tal curso, ganhei, o ano passado começou o desconto de 80%, né? Então, sim, desconto. Vai fazer não sei o quê? Isso. E aí tudo vindo. Então, cada escolha que eu fazia, possibilidades, contribuição. E aí eu lembro como se fosse... Porque daí tem uma coisa. O Eduardo já estava começando a estar no lugar dele, ou que ele mas ele tinha as outras pessoas de referência, né? A Patrícia Gonçalves, a Thaís,
a Débora, pessoas que, poxa, estão lá no caminho. E é sempre muito delicioso honrar quem veio antes, né? Lógico, lógico, lógico. Só que quando a gente está nesse caminho, é igual quando você vai para uma empresa vira gerente, você olha para o gerente, que é o seu par daí, né? E diz assim, nossa, agora eu sou igual a ele, antes eu estava sentado naquela mesa, né? E quando eu cheguei no CF de Roma, eu falei, eu sou um facilitador de barras e eu vim aqui ser CF. Mas então eu não me colocava no lugar de CF ainda. Sim. Sendo que eu já estava ali. Já era, né? Aí olha lá, que delícia. Ouvindo vocês com total facilidade, encontrei no site do Axis onde é para me tornar BF. Estou um mês buscando e não expandia. E agora eu abri por aí para mim onde era. Como pode melhorar? Bem-vinda a essa egrégora. Exatamente. E daí, eu lembro como se fosse hoje, em Roma, é no Parco de Príncipe. É um hotel gigantesco que tem lá. E aí a gente tem uma antessala do curso e várias cadeiras, um lugar chiquérrimo. E eu cheguei de blazer todo primeiro dia, né? E a Thaisa Campos abre aqueles bração, aquela loira me olhando. Porque quando eu saí daí, eu falava, eu vou comprar tudo, eu vou. E depois eu nunca mais falei que eu tô indo. Eu fui criando minhas vidas, né? Sim. E ela deu um grito no salão assim, você veio, Edu! E eu olhei para ela e falei, como assim? Ela, você agora é CF! E eu abracei ela. E a minha molécula fazia assim e explodia. Eu falava, velho, agora eu sou o que essa mulherada fez por mim. Eu vou poder fazer isso pelas pessoas. Eu vou poder dar classe de fundamento e levar as pessoas para o lugar que elas me levaram. E aquilo foi... Eu falo que foi o auge do Eduardo. Pronto. Eu já entrei na sala, eu já sou CF. Estou aqui só renovando a minha... Não era, né? Sim. E aí as coisas vieram vindo e foram se tornando mais incríveis, mais incríveis. Voltei de lá e comecei a reconhecer que, sim, cada vez que eu caí, eu podia levantar no estalo de dedo. Cada vez que eu reconheci o errado de mim, eu parei de validar aquele errado do Eduardo que tinha lá longe. E aquilo foi. E eu comecei... Quando eu voltei de lá, aí a gente vai chegar na Maria Auxiliadora, eu comecei para as pessoas saberem que eu dava classe e reconhecerem a minha energia, eu comecei a fazer vídeos. E eu pus 30 dias de expansão com o Eduardo Silva, que estão lá no YouTube até hoje, todos eles. E aí eu fazia vídeos e postava, e para todo mundo ver e tudo bem. E aí as pessoas começavam a entrar em contato comigo. E eu falava, esse vídeo ninguém deve ver. Imagina, quem que sabe? Porque... eu ainda validando o errado de mim, né? Sim, então sim, tinha sim. a Patrícia, que dava curso toda semana, os meninos e não sei quem. E eu, tá bom, o dia que eu der um cursinho tá certo. E aí foi. E eu comecei a dar curso logo no primeiro mês que eu voltei, o de fundamento. E eu comecei a escutar as pessoas assim, elas mandavam mensagem. Nossa, Eduardo, eu vi aquele vídeo seu assim. E eu falava, gente, as pessoas estão vendo os vídeos. Nossa, eu tô sendo contribuição. Uau! E aí o DEM vem para o Brasil, Dal sendo você, e eu tô lá. Afinal de contas, eu queria reconhecer mais quem era o Eduardo Silva, né? E aí a história da Maria Auxiliadora que fez eu reconhecer que os meus vídeos não eram bobeira, que os meus vídeos não eram coisas pequenas, eram grandiosas, sabe? Isso. Então, pessoal, a história do Eduardo, da Maria Auxiliadora, onde eu sou testemunha porque eu filmei isso. No carro da Beca, nós vamos contar daqui a pouco, porque está encerrando esse vídeo. Então, vamos encerrar e volta, a gente já entra na exatamente, eu vou encerrar, eu vou salvar, eu vou abrir. Pessoal, voltem aqui os 20 que estão aqui, hein? E vão, enquanto isso, chamando o resto.